Abacuque 12, 1, verso 12, até o verso 1 do capítulo 2. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por eles enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Oremos. Santo Deus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra que já tendo sido lida, já é benéfica, é graça do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, nós, no entanto, queremos aprofundar mais com relação àquilo que nós acabamos de ler. Nós queremos, ó Deus, colher um proveito, um benefício ainda maior através da pregação da Tua palavra. De maneira que pela exposição dela, Deus, de modo que ouvindo e entendendo e aplicando as coisas que o Senhor diz aqui, nós possamos ser ainda melhor orientados quanto à maneira de viver. Portanto, Deus, nos oriente quanto a falar. Dirige-nos, ó Pai, falando somente aquilo que convém, aquilo que diz respeito à Tua palavra. E também, ó Deus, nos oriente de maneira que possamos ouvir com sinceridade, para que, ó Deus, a nossa disposição seja sincera diante do Senhor, na presença do Senhor, para receber a Tua palavra com corações humildes e dispostos a viver. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, no domingo passado nós começamos a nossa nova série em Abacuque, o livro do profeta Abacuque, e nós vimos na exposição, nos versos de 1 a 11, no capítulo 1, o fato de que Abacuque questionou Deus, reclamando sobre a maldade da nação. Abacuque, ele sabia que as coisas não estavam corretas, que havia problemas sérios entre o povo de Judá, no contexto, na situação vivida por Judá. Ele indagava diante do Senhor como é que podia um Deus santo manter sua justiça quando o seu povo da aliança vivia como se Deus não existisse. Ele indagou porque Deus permitia que isso continuasse. Ele colocou-se diante do Senhor para indagar quanto tempo Deus ainda haveria de permanecer em silêncio e inativo diante dos fatos e diante da grande injustiça que campeava no contexto de Judá. Tudo isso fluía das conclusões de Abacuque, tudo isso fluía do entendimento que ele havia desenvolvido a respeito da situação, das verdades que ele havia observado. Então Abacuque clamou a Deus, questionando a Deus a respeito de todas essas coisas. Ele queixou-se na presença e diante do Senhor sobre a situação. Mas como nós observamos naquela exposição de domingo passado, nós notamos que Abacuque foi com a observação certa quanto aos fatos, quanto à injustiça em Judá, diante da pessoa certa, o nosso Deus,
mas com o espírito errado, com a atitude errada. Ele compareceu diante do Senhor não entendendo qual era a relação do Senhor com aquilo que ele havia observado corretamente. Ele estava certo quanto à injustiça de Judá, ele estava certo quanto aos problemas gravíssimos que envolvia o povo da aliança, que de fato vivia como se Deus não existisse. Mas Abacuque fez um diagnóstico errado quando ele foi estabelecer a relação que havia entre Deus e esses fatos que ele observava corretamente. Deus então respondeu a Abacuque a partir do verso 5. E embora não da maneira que Abacuque tivesse roteirizado, tivesse imaginado, elaborado em sua mente, mas Deus o respondeu. E Deus, ao responder, deixou claro para Abacuque que os seus pensamentos não eram os pensamentos do povo de Judá, assim como não eram os pensamentos do profeta Abacuque, mas os caminhos do Senhor eram os caminhos do povo de Judá. Aquilo que o Senhor tinha planejado para Judá era aquilo que o Senhor estava executando para Judá. A dificuldade que Abacuque tinha de entender aquilo que o Senhor havia planejado, havia estabelecido como um plano para o povo de Judá, Deus responde deixando claro para Judá no verso 5 que ele estava com uma grande obra em andamento. O Senhor, por mais que Abacuque não entendesse, estava sob o controle de todas as coisas. Não estava inativo como imaginava o profeta. Abacuque tinha prescrito ações para Deus em sua mente. E Deus o lembra que os seus pensamentos são muito diferentes dos pensamentos do próprio Abacuque e de todos os homens. E por mais que as observações de Abacuque estivessem corretas, o fato é que a nação estava vivendo na maldade e que Deus tinha a medida exata, perfeita e correta para lidar com estes fatos. Os babilônios serviriam ao projeto, ao plano de Deus para tratar com o seu povo, por mais que esta medida, que esta maneira de Deus intervir não fosse bem compreendida pelo profeta. Eles serviriam como instrumento da realeza de Deus, do governo de Deus, para tratar o seu povo, por mais que o profeta não entendesse essa medida. Nós aprendemos das lições desse início do capítulo 1, que a resposta de Deus consistia em uma providência especialíssima, consistia em meios incomuns e consistia em uma promessa que certamente se realizará. E que esta é a nossa costumeira dificuldade para entender a maneira de Deus governar. E o que está corriqueiramente por trás disso é que nós achamos que só haverá compreensão de Deus quando nós temos absoluto conhecimento de tudo aquilo que Deus planeja, de tudo aquilo que Deus intenta com as medidas que Ele toma em relação ao governo de todas as coisas. Mas nós já aprendemos da resposta do Senhor, aquilo que será determinante aqui na mudança de atitude do profeta. Alguns estudiosos acham que Abacuque, a partir desses versos de 12 até o início do capítulo 1, estivesse apenas reiterando os seus questionamentos a Deus, estivesse apenas continuando a fazer mais do mesmo do que ele já havia feito até o verso 11. Mas nós temos uma percepção diferente daquilo que é a postura do profeta a partir aqui do versículo 12. O que nós podemos dizer é que há aqui um significativo caminho de recuperação para o profeta. Há uma grande mudança no espírito e na atitude de Abacuque a partir do verso 12. Depois de Deus respondê-lo pelas suas primeiras indagações, os seus primeiros questionamentos. Aqui nós podemos dizer, com base naquilo que nós falamos na mensagem anterior, que os punhos de Abacuque já não estão cerrados, que agora ele continua apresentando os seus questionamentos a Deus, ele continua apresentando as suas dúvidas diante do Senhor, mas as suas mãos se abriram, os seus punhos se abriram, e agora ele está com um espírito diferente, uma atitude diferente diante do Senhor. Ele mudou
a sua atitude. Nós vemos que há uma recuperação do profeta. É como se ele fizesse um backup, reconsiderasse toda a sua reclamação inicial e agora, tendo em conta a resposta de Deus, experimentasse uma grande recuperação e uma grande mudança de atitude. Nós podemos dizer que é possível aprender grandes coisas dessa mudança de atitude do profeta. Abacuque, ele não conseguia entender as ações de Deus, ou aquilo que ele via como uma inatividade de Deus, mas agora ele começa a não mais olhar apenas para os fatos e depois se virar para Deus, mas alterar essa maneira de lidar com os fatos, primeiramente olhando para Deus, para depois interpretar os fatos. Meus irmãos, isso é significativo, isso é aquilo que nós consideramos fundamental para que nós possamos então lidar com aquelas situações das nossas vidas, onde nós experimentamos angústia, preocupação, onde nós somos tomados por um sentimento de injustiça, de profundo injustiçamento. Aqui nós temos possivelmente a grande lição para aquilo que normalmente é a nossa dificuldade de lidar com o mal, de lidar com as coisas que nos afetam nesta vida, neste mundo. A lição que nós aprendemos aqui, ela mudará a maneira como nós vivemos pela fé em tempos confusos, em tempos que nos atormentam grandemente com as coisas fora de lugar, com as coisas fora daquilo que nós esperamos como justiça e daquilo que nós esperamos como adequadas. A maneira de primeiramente recuperar aquilo que nós sabemos de Deus, para que nós possamos assim interpretar todas as coisas e entender como Deus se relaciona com estas coisas. É isso que muda em relação à atitude do profeta nos primeiros versículos, para agora a sua atitude nesses versículos que nós acabamos de ler. Ele antes olha para os fatos e se vira para Deus. Agora, diante ainda da continuidade das dificuldades em seu coração, ele olha para Deus, ele recupera aquilo que ele sabia de Deus, para então depois ele continuar olhando para os fatos. Então, nós olhamos para os versos de 12 e de 13, e a primeira coisa que nós percebemos na mudança de atitude do profeta é a sua contemplação, o seu olhar sobre Deus, o seu olhar firme sobre as coisas que eram certas e firmes na sua compreensão da verdade e na sua compreensão dos fatos. Vejam comigo os versos 12 e 13 novamente. A palavra de Deus diz: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Veja que, em primeiro lugar, há um olhar firme de Abacuque sobre quem Deus é. E Deus está sendo considerado por Abacuque na espécie de características de Deus, dos seus atributos, das suas perfeições. Ele começa aqui recuperando a respeito da eternidade e da santidade de Deus, e ele começa dizendo: Deus, tu és eterno. E isso é muito importante, porque isso muda o espírito de Abacuque seriamente, na medida em que ele esquece os seus problemas imediatos, sabendo que Deus está fora do plano da história, está fora das imposições do tempo. Deus, diferentemente de cada um de nós, não está preso, não está aprisionado por essa realidade temporal. Obviamente que Deus vai lidar com as coisas do tempo e da história de uma maneira muito diferente da maneira como nós lidamos. Esse exercício que Abacuque faz em olhar, analisar, considerar, contemplar quem Deus é importante, é fundamental, para que nós possamos entender a resposta que Deus já havia dado. Se eu falasse, se eu contasse, vocês não creriam.
Por quê? Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Porque os vossos caminhos são sim os meus caminhos, porque eu governo a história. Essa é a resposta do Senhor. Porque eu é quem respondo tudo quanto diz respeito à história de vocês. E então Abacuque, ele olha para Deus, olha para a eternidade de Deus, para começar a entender algo que é fundamental, que é importante. Deus não está preso no mesmo contexto de vinculação histórica que nós estamos. Nós estamos vivendo este momento histórico do nosso país. Nós estamos vivendo as coisas onde nós só conseguimos ver as coisas que nos acontecem e não conseguimos imaginar as coisas lá na frente. Mas o nosso Deus é eterno. O nosso Deus não está preso à história. O nosso Deus não está sofrendo estas imposições do tempo. Ele olha e ele vê o todo. Ele vê o que nós estamos vendo agora e que nos angustia e que nos faz sofrer e que nos faz ficar ansiosos. Mas enquanto isso, Deus também vê Ele consumando todas as coisas, Ele fazendo novas todas as coisas, Ele ao mesmo tempo vê a sua justiça realizada, feita, perfeitamente cumprida e estabelecida. Essa é a grande dificuldade de cada um de nós em lidar com os desígnios de Deus, em entender os desígnios de Deus, entender a maneira como Deus conduz todas as coisas. Enquanto nós não vemos, Ele vê completa e perfeitamente. E é importante para o exercício da fé em tempos difíceis, de adversidade, de confusão, de injustiça, contemplar quem Deus é. Saber quem Deus é. Para assim corretamente nós entendermos e estabelecermos a relação de Deus com os fatos, com os eventos da vida. E assim podemos caminhar para o descanso na fé e na confiança em Deus. E saber que Ele tem tudo completamente, detalhadamente sob seus olhos, completamente fora da história, diferentemente de nós. Meus irmãos, mesmo antes de haver um pensamento, Deus existia e era soberano sobre tudo o que sempre será. Ele não é como o Deus da teologia do processo, que, segundo alguns teólogos, ele não tem o futuro conhecido perfeitamente, não. Deus tem o futuro completamente em suas mãos. Ele é o absoluto Senhor da história. Enquanto Ele vê um evento no presente, Ele o tem no passado, Ele o tem no futuro, Ele tem todo o tempo sob a sua perspectiva. E antes que houvesse tempo, antes que houvesse qualquer coisa, Deus já era, e Deus já exercia a sua soberania sobre todas as coisas. É isso que Abacuque começou a contemplar no verso 12. É isso que nós precisamos exercitar em nossas vidas. Ao invés de permitir que a situação controlasse Abacuque, ele voltou-se para aquilo que lhe era por segurança. Ao invés de permitir que ele fosse profundamente domado pela situação e pela perspectiva que ele tinha dela, ele assumiu a firme segurança daquilo que ele sabia que Deus era. Deus é eterno. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. E há uma coisa interessante no uso da expressão do profeta, que há um uso completamente pactual aqui. Abacuque, ao se referir ao Senhor como o meu Santo, ele demonstra a compreensão própria da aliança, de saber que Deus, o Santo, havia se dado ao seu povo em aliança com esse povo, chamando esse povo de Deus, mas ao mesmo tempo permitindo a esse povo também lhe chamar de meu Deus, meu Santo, meu Eterno. Há uma contemplação e há uma segurança nesta contemplação do profeta Abacuque, porque ele não simplesmente observa um Deus distante, mas ao mesmo tempo que ele sabe que Deus é desde a eternidade, ao mesmo tempo que ele
sabe que Deus é quem é, ele também sabe da aliança que Deus propôs, ele sabe da relação que Deus estabeleceu com o seu povo, onde ele se fez conhecer e onde ele estabeleceu a grande segurança do seu povo em saber quem ele é. Um dos grandes e graves problemas do cristianismo através dos tempos é justamente não conhecer a Deus. É justamente não poder dizer, meu Deus, meu santo. É essa a afirmativa de outro profeta quando diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento de Deus, a falta do exercício da contemplação de quem Deus é uma das grandes tragédias da nossa vida em exercício de piedade, é uma das grandes ruínas da nossa vida espiritual. Não saber quem é o Eterno, quem é o Todo-Poderoso de Israel, o meu Deus, o meu Santo, como usou a linguagem aqui o profeta Abacuque. O Martin Lloyd-Jones, comentando esta passagem, ele diz que não há nada mais reconfortante, consolador, quando oprimido pelos problemas da história e quando se perguntando o que vai acontecer no mundo, lembrarmos de Deus, de quem Deus é, e o adorarmos, sabendo que Ele está fora do fluxo da história. Ele precedeu a história, Ele criou a história, seu trono está acima do mundo, acima de tudo, e está fora do tempo. Ele reina na eternidade. O nosso Deus é o eterno. Meus irmãos, não há nada que seja mais reconfortante, que seja mais animador, consolador para aqueles que estão oprimidos pela falta de justiça, do que trazer à mente a ideia de quem Deus é, o conceito, a revelação, o conhecimento, a firme segurança que nos é dada pelo próprio Deus em se fazer conhecido de nós, o seu povo, de que Ele é o Santo de Israel, Ele é o Justo de Israel, Ele é o Todo-Poderoso de Israel, Ele é para o seu povo, nas suas expressões mais perfeitas, na sua infinita perfeição. É esse conhecimento de Deus que consola as nossas almas, é essa contemplação de quem Deus é, que nos anima os corações, nos encoraja a viver a vida no mundo difícil que nós vivemos. É isso que nós precisamos entender, e é isso que Abacuque entendeu aqui. É esse o backup que ele faz, a recuperação que ele faz. Isso nos faz lembrar das palavras de Jeremias em Lamentações, quando ele diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que Jeremias trazia à memória? Deus, quem Deus é, os feitos de Deus e o fato significativo de que Ele é o Senhor da história, Ele governa a história. E Ele está fora do fluxo da história, como Criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas com uma simples palavra, simplesmente falando. Ele disse, haja luz, e houve luz. Pela sua palavra, Ele criou, trouxe vida a todas as coisas. Do nada, Deus fez todas as coisas. É por isso que muitas vezes nós não entendemos a importância de certas coisas. Nós teremos uma conferência daqui a uma semana sobre cosmologia reformada. Nós vamos ouvir o Dr. John Byle falando sobre criação, sobre a importância de nós contemplarmos o Deus Criador. E nós muitas vezes achamos que isso é teórico demais, isso é doutrinário demais. Muitas vezes nós achamos que isso é teológico demais, e nós não entendemos o quanto a mais pura e bruta teologia é tudo o que nós precisamos para alimentar a nossa mente daquelas coisas que nos fazem contemplar Deus e reconfortar os nossos corações. Meus irmãos, tudo de que a nossa geração precisa é saber quem Deus é, o que Deus fez,
Nós não precisamos de pílulas de sabedoria, nós não precisamos de caixinhas de promessas, nós precisamos de um vivo conhecimento de Deus. Nós precisamos saber quem Deus é, o que Deus fez, para que o nosso coração seja tomado de esperança, de conforto, de ânimo, diante da história que nos desafia com tanta injustiça, com tanta calamidade, com tantas tragédias humanas. Amados do Senhor, a palavra de Deus nos encoraja a conhecê-lo e a alimentar a nossa mente de quem Ele é. É isso que Abacuque entendeu e foi isso que começou a estabelecer o caminho de recuperação do profeta e mudando o seu espírito, mudando a sua atitude diante de Deus. Mas na segunda parte, quando ele diz, ó meu santo, ele está estabelecendo, trazendo à sua mente aquilo que é muito importante para esse contexto específico dos seus questionamentos. Deus, ao contrário do que ele foi tentado a pensar, ele não tinha qualquer possibilidade de imperfeição, qualquer mínima possibilidade de estar em desacordo com a sua perfeição, na sua santidade, pelo simples fato de que a injustiça, a maldade campeavam. Abacuque tinha referido a santidade de Deus em suas perguntas iniciais. E embora de uma forma que ele tenha desafiado esta santidade de Deus, ao invés de afirmá-la, o que nós vemos nos primeiros versículos é que Abacuque não havia afirmado a santidade de Deus, mas colocado em julgamento. Se lembram da expressão de questionamento de Abacuque, de simplesmente colocar como pode o Senhor permitir todas essas coisas? Como se ele estivesse julgando, colocando em dúvida e desafiando a santidade de Deus, ao invés de afirmá-la. Mas aqui há uma recuperação, aqui há uma mudança. Ele se aproxima da santidade de Deus e ele contempla o que significa Deus ser santo. Ele diz, ó meu santo, não morreremos, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Sabendo agora a respeito de Deus, trazendo este backup de entendimento, de conhecimento sobre a santidade de Deus, sobre quem Deus é, ele passa a entender os fatos com base em Deus e não o contrário. Ele entende que se Deus está usando os babilônicos, os caldeus contra Judá, é porque esse é um instrumento da disciplina do Senhor e não uma evidência de questionamento ou de desafio contra a santidade de Deus. Se Deus é santo, se Deus é perfeito, se Ele está usando alguém mais injusto contra alguém que é mais justo, então o que isso nos diz? E Abacuque então entende que isso significa que Deus está usando este povo como expressão da sua disciplina, como forma de execução do seu juízo. Em 1 de João, capítulo 1, verso 5, a palavra de Deus diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Abacuque não tinha 1 João disponível para seu uso, mas ele sabia a verdade. Ele sabia daquilo que já havia sido estabelecido como revelação do Senhor, que Deus era luz e que não havia nele treva nenhuma ou qualquer possibilidade de mácula ou de imperfeição. Ele certamente deve ter entendido aquilo que 2 Coríntios capítulo 4, versos de 4 a 6 nos diz, quando a palavra do Senhor afirma que nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor.
e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Essa é a relação de Deus com as trevas. Deus não se contamina por ela. Antes Deus a vence. Antes a luz vence as trevas. Antes aquilo que é imperfeito é vencido por aquilo que é santo. Esse é o entendimento que ele começa a entender. Se Deus se lança usando das trevas, usando de ímpios babilônicos, de ímpios caldeus, é porque ele está exercitando a sua justiça, a sua correção, a sua disciplina. Enquanto Abacuque não teria entendido a profundidade deste anúncio de Paulo, das riquezas encontradas somente em Cristo, na face de Cristo, quando ele contemplou a santidade de Deus, ele começou a compreender a situação do ponto de vista de Deus. Ele começou a perceber que não eram os fatos que definiam Deus ou que influenciavam quem Deus era, mas antes ele passou a ver as coisas da perspectiva de Deus, e ele começa a entender as coisas. E então ele diz: para executar juízo pusestes aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Sim, houve trevas na terra. Sim, o povo perseguia outros deuses e vivia na incredulidade, mas a escuridão era um reflexo de seu caráter e não do caráter de Deus. O que nós entendemos pelo que Paulo está dizendo aqui é que a maldade que nós temos em torno de nós, a injustiça que nós temos em torno de nós, é um reflexo do caráter dos incrédulos, dos ímpios, dos homens, e não um reflexo de quem Deus é. Eles desejavam trevas e não a luz. Eles negaram a verdade de Deus, as promessas de Deus, a aliança de Deus. Mais uma vez, aqui nós somos lembrados de outra passagem de João, em 1 João capítulo 6, quando a Bíblia diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que é de Deus, que é procedente de Deus, ele não é de acordo com as trevas, com a injustiça. Esse era o entendimento que estava faltando a Abacuque, e é isso que ele começa a entender. Isso era o que ele estava começando a reconhecer aqui, na medida em que ele passava a definir os episódios, os eventos, o seu contexto, primeiramente observando quem Deus é, e não permitindo que estes fatos, estes eventos, contribuíssem para formar o seu pensamento sobre quem Deus era. Meus irmãos, é impensável que Deus possa fazer qualquer coisa contra o seu caráter. É impensável que Deus possa aprovar, concordar, anuir com qualquer expressão de injustiça e de maldade. Nós precisamos tomar muito cuidado com esta ideia. Isso é absolutamente grave. E esse era um problema que Abacuque começava a lidar com ele. Há uma questão muito séria com relação à questão do mal, a lidarmos com o problema do mal, e normalmente é o fato de que nós começamos a colocar em dúvida quem Deus é. Esse é o grande problema da teologia do processo, desses que são chamados de teólogos da abertura ou do open teísmo. E em certas ocasiões nós já ouvimos coisas absurdas, terríveis, como por exemplo na época dos tsunamis na Ásia, quando o Ricardo Gondim e outros afirmaram que Deus nada podia fazer contra as coisas que abateram as pessoas naqueles tsunamis na Ásia, de que naquela noite Deus sentou-se na sua cama e chorou porque nada podia fazer. Ou seja, nós permitimos de alguma maneira
que os fatos à nossa volta, que as coisas às nossas voltas definam quem Deus é. Nós precisamos assumir o firme entendimento de quem Deus é, e aí sim entender as coisas à nossa volta. Isso nos leva a uma outra observação feita aqui ainda no versículo 12 por Abacuque. Deus não é apenas eterno, santo, Deus é poderoso. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina, para executar a disciplina e o juízo do Senhor. Ou seja, Abacuque é consolado aqui pela verdade de que Deus é o Todo-Poderoso de Israel, de que o Senhor, Ele é a esperança de Israel, porque Ele é o poder no qual Israel pode esperar e pode confiar. Ele diz aqui que está disposto a encarar a verdade sobre as consequências do pecado de Israel, porque sabe que Deus é quem exerce o poder e o governo sobre Israel. É Ele mesmo que haverá de corrigir Israel, e certamente esses são os meios empregados por Ele para fazer isso. Meus irmãos, Deus criou o mundo inteiro, e certamente que Ele governa o mundo inteiro com o seu poder. A palavra de Deus diz que Deus não apenas criou, mas Ele sustenta toda a criação pelo seu poder. Isso é algo que nós precisamos contemplar, entender e perceber o tempo todo. Abacuque encontrou paz nesta verdade imutável da palavra de Deus. Quantas vezes nós não confiamos no poder do Senhor? Quantas vezes nós queremos resolver as coisas empreendendo os nossos meios? De uma certa maneira, Abacuque havia roteirizado isso, a sua ideia de solução, a sua ideia de resolução dos problemas. E ele estava tendo dificuldade em esperar pelo Senhor, em esperar pelos seus meios poderosos para resolver todas as coisas. Uma das grandes expressões de incredulidade é não crer no poder de Deus para restabelecer justiça na terra, para colocar em correção, em ajuste, em disciplina todas as coisas. Nós estamos num momento agudo do nosso país, onde eu creio que, dependendo dos resultados de hoje, a crença que irá se estabelecer é a crença na injustiça, a crença na impunidade, a crença na incapacidade de se ver as coisas resolvidas. Mas o que nós precisamos é o mesmo que Abacuque precisava: contemplar o poder de Deus, saber que Deus governa todas as coisas, e saber que do jeito dele, no roteiro dele, da maneira que ele quiser, como ele deseja, assim ele fará. Deus pode todas as coisas, e ele certamente haverá de exercitar o seu poder e estabelecer a sua justiça a seu modo, à sua maneira, do seu jeito. O salmista, ele capturou bem o espírito daquilo que Abacuque entendeu aqui e que nós precisamos entender, quando no Salmo 95:1 ele diz: vinde, cantemos de alegria ao Senhor, vamos gritar com alegria à rocha da nossa salvação. O quanto nós temos de fato confiado no poder do nosso Deus, o quanto de fato a nossa confiança, o nosso conforto, a nossa vida pela fé em meio a um mundo de injustiças tem sido uma significativa confiança no poder de Deus. É isso que nós precisamos. Mas ele também aqui, ele olha, contempla e evidencia a fidelidade de Deus. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é poderoso, mas aquilo que também confortava o coração de Abacuque era o fato de que ele sabia que Deus é fiel. A fidelidade de Deus é apresentada nas palavras de Abacuque quando ele diz: não morreremos. Nós não morreremos. Nós sabemos que Deus preservará o seu povo. Nós sabemos que Deus conservará a aliança com o seu povo. Portanto, nós não morreremos. Abacuque, ele tem esperança no enfrentamento do julgamento por causa da aliança de Deus. Ele sabia que havia um pacto
pacto de Deus com o seu povo e que Deus seria fiel em cumprir esse pacto. O Martin Lloyd-Jones, comentando essa passagem, ele diz: qual é o significado dessas palavras? Nós não vamos morrer. Ele está recordando que Deus é o Deus da aliança. Ele, embora ele seja independente, absoluto, eterno, poderoso, justo e santo, no entanto, ele condescendeu em fazer um pacto com os homens. Foi por essa aliança que Israel tinha direito de recorrer a Deus e dizer: meu Deus, meu santo. O profeta lembra que Deus disse: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus tinha dado a sua palavra e ele nunca iria quebrar a sua palavra. É essa a confiança do profeta. É isso que ele contempla e é isso que, ao contemplar, ele encontra conforto para o seu coração, consolo para a sua alma. Portanto, Abacuque ele foi capaz de concluir que Deus estava trazendo os babilônicos como benefício para o povo de Judá. Era um benefício para o povo de Judá, era a disciplina dele, a correção dele, para fazer com que o povo voltasse aos bons propósitos de Deus. Enquanto Abacuque não entendia isso completamente, ele já entendia que certamente a fidelidade de Deus haveria de conferir para o povo de Judá algo seguro, algo benéfico. Ele de fato ainda não entendia completamente, mas havia segurança nas suas afirmações pelo simples fato de que ele sabia quem Deus era. É mais ou menos como se Abacuque dissesse: eu não posso ver o fim dos propósitos de Deus, mas eu posso ver como Deus é fiel. Eu posso ver, eu sei que isso está de acordo com o seu plano providencial para o seu povo. E isso conforta o coração dele. Isso começa a mexer, a recuperar o seu caminho, mexendo com as suas convicções e com o seu estado de espírito diante de Deus. Isso faz com que a sua abordagem diante do Senhor mude. Por mais que ele conclua o verso 13 ainda questionando Deus, a atitude já mudou, meus irmãos. A atitude do profeta já foi recuperada, o seu estado de espírito já foi recuperado, e já há uma grande mudança da parte de Abacuque. Ele termina o verso 13 dizendo: toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele fez? Ele parte-se novamente agora para o Senhor, questionando os fatos, mas seguro, absolutamente seguro de quem Deus é. A sua contemplação agora faz com que haja uma abordagem diferente. É isso que nós vamos ver dos versos 13 até o verso 17, e depois no fechamento, no primeiro versículo do capítulo 2. Ele, ainda persistindo com algumas dúvidas e com alguns questionamentos, ele se volta ao problema, mas agora ele retorna ao lidar com o problema com uma firme convicção sobre o caráter de Deus. Em primeiro lugar, uma coisa importante aqui é que ele está seguro quanto ao caráter de Deus. Ele sabe que um Deus santo odeia o pecado e não pode fazer o mal. Então ele está em dúvida quanto ao que está acontecendo, mas não há mais dúvida sobre quem Deus é. Meus irmãos, Abacuque ele reflete mais uma vez aqui sobre a verdade de quem Deus é. Ele diz: teus olhos são tão puros para provar o mal, e tu não pode olhar a maldade com favor. Veja que a indagação dele é ao mesmo tempo uma afirmação de segurança. Ele está certo da pureza dos olhos de Deus, ele está certo da desaprovação que Deus faz do mal. É assim que nós precisamos lidar com o mal, é assim que nós precisamos lidar com a injustiça que está à nossa volta, com esta mesma mudança de atitude dele, de saber que Deus de alguma forma não era
que Deus não pode ser aquilo que antes ele pensava. Se antes havia a ideia de que de alguma forma Deus aprovava o mal, de que Deus tolerava a maldade, agora ele está seguro de que o caráter de Deus é incompatível com todas estas coisas. Qualquer outra coisa que Abacuque pudesse ter como incerto, disso ele tinha certeza: Deus não pode encarar o mal sem odiá-lo. Há uma grande mudança nisso. Por mais que ele ainda estivesse extremamente incerto e cheio de dúvidas quanto a tudo que campeava Judá, ele estava seguro de que Deus não podia encarar estes fatos sem odiar estes fatos. Sobre isso, o Lloyd Jones comenta mais uma vez, dizendo que Deus e o mal são opostos eternos. Qualquer coisa injusta ou cruel está muito longe do caráter de Deus. Era disso que Abacuque estava absolutamente certo, por mais que sua mente estivesse completamente tomada de muitas outras incertezas e dúvidas. Tem sido assim com você? Tem sido assim? Você está absolutamente seguro do quanto Deus encara o mal odiando? Por mais que você tenha dúvidas sobre o futuro da nossa nação, sobre os fatos que nós encaramos, sobre a muita injustiça que existe à nossa volta, ou os fatos estão interferindo no conceito que você tem de Deus, no entendimento que você tem de Deus? Meus irmãos, diante dessa verdade, Abacuque passou de questionar a Deus para clamar a Deus. Ele passou de questionar Deus para pedir por Deus. Ele admite que, enquanto ele não pode partir de uma perspectiva pecadora, limitada de ver Deus em ação, ele estava certo de que Deus estava trabalhando. Ele sabia que a disciplina do Senhor, que o juízo do Senhor estava em execução. Por mais que ele não entendesse os métodos da disciplina, o meio em comum que Deus usou para exercer essa disciplina e esse juízo, ele sabia que Deus não estava em silêncio. Ele sabia que Deus, como verdadeiro Deus, estava lidando com o fato. Ele ainda apenas continuava sem entender aonde e como e por quanto tempo as coisas ainda continuariam. Mas não havia mais nenhuma sombra de dúvida a respeito de quem Deus era e a respeito de como Deus se relacionava com esses episódios. E no capítulo 2, no verso 1, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Certo disso, certo de quem Deus era, e ainda incerto quanto às dúvidas que tinha, ele assume um compromisso em relação aos problemas não resolvidos com a fé em Deus. Ele estava certo de que Deus era eterno, santo, poderoso e fiel. Ele estava certo de que Deus não podia encarar o mal sem odiá-lo, mas ele ainda estava inseguro com relação a toda a injustiça. E então o que ele resolve fazer? Ele diz: então, Senhor, eu vou sentar e eu vou esperar pelo Senhor. Então eu vou aguardar, já que eu não consigo entender o que o Senhor pretende fazer, eu vou aguardar pelo que o Senhor tem a fazer. A questão da santidade de Deus em relação à maldade era difícil para Abacuque. Ele ainda não tinha uma resposta clara, mas agora ele está determinado que, mesmo não entendendo, mesmo que ele não entenda, que ele vai confiar. Nós na vida, de alguma maneira, passamos por situações desse tipo.
marido e esposa, pais e filhos, quantas vezes nós estamos fazendo determinada coisa e a gente não entende, simplesmente não entende o método do outro, mas por uma questão de confiança, a gente senta e espera. É mais ou menos quando a esposa da gente, ou quando o marido de alguém vira e fala: não, meu amor, confie, pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. E aí você simplesmente não consegue entender como é que esse jeito vai ser dado. Mas você confia tanto na pessoa que você simplesmente espera pela pessoa. É mais ou menos quando o pai da gente diz que vai dar uma solução para a gente, sobre, por exemplo: meu filho, eu vou providenciar um carro para você. Isso foi meu pai lidando comigo quando eu fui estudar em Goiânia. Ele diz: você vai ter um meio de transporte. Eu olhava e não conseguia imaginar a solução para aquilo. Mas eu confiava na palavra do meu pai. Eu estava seguro do caráter do meu pai. E então eu virei e falei: bom, se ele está dizendo que vai dar um jeito, é porque vai. Eu só não sei como. Eu não sabia como. Passados alguns dias, o meu pai chega com um carrinho para mim lá em Goiânia, e eu simplesmente fiquei besta. Eu estava seguro do caráter dele, eu estava seguro da palavra dele, mas eu estava absolutamente incerto quanto aos meios. Eu estava absolutamente incerto de como seria dada esta solução. É mais ou menos isso a atitude de Abacuque aqui. Ele está certo do caráter de Deus, ele está certo de quem Deus é, ele só não consegue ainda entender como é que essa conta da justiça de Deus, da disciplina de Deus vai fechar, usando um povo que é muito mais injusto do que Judá, para exercer a correção e a justiça sobre Judá. É a mesma dificuldade que um paciente tem, Isabela, de entender um remédio que é pior do que a doença. Quantos pacientes se apresentam diante de médicos absolutamente confusos e inseguros, quando recebem uma medicação que por vezes trazem mais desconforto do que a própria doença. Mas então o paciente vira e fala: eu confio no meu médico, eu sei que ele sabe o que está fazendo. Então, se uma quimioterapia para muitos doentes de câncer é muito mais terrível e pior do que aquilo que ele vinha sentindo da doença até ali, então ele espera, ele confia, e então ele compra para ver, ele resolve encarar aquela solução. Foi isso que Abacuque fez. Ele ainda não entendia o que Deus estava fazendo e o roteiro que Deus havia estabelecido para resolver os problemas de Judá. Mas ele diz: eu vou esperar, eu vou me colocar na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Um compromisso de confiar em Deus. Isso é importante, é fundamental para lidarmos com a nossa vida difícil, dura e cheia de angústias por conta da injustiça. O James Boyce, ele observou o seguinte sobre isso. Ele diz que Abacuque foi tão longe no seu raciocínio quanto ele podia. Agora ele precisa saber que precisa fazer alguns progressos, que não dá para simplesmente ficar dando murro em ponta de faca. Assim, ele espera pelo referido ensino. Assim, ele diz que vai esperar para ver o que Deus vai ensinar a ele e vai dizer a ele. Meus irmãos, mais uma vez, uma mudança de atitude do profeta. Ele começou com a impaciência, dizendo: até quando, Senhor? Até quando vou pedir ajuda e tu não vai me ouvir? Até quando eu vou clamar violência e tu não irá nos salvar? Ele muda da impaciência e agora ele inverte-se na paciência. Olha que grande mudança do profeta. Da impaciência, da pressa, para a paciência, para a espera do Senhor. É isso que nós somos chamados a fazer hoje também. Esperar do Senhor. Termos paciência do Senhor.
Ao invés de sairmos por aí gritando, até quando, Senhor? Nós falamos, eu vou esperar no Senhor. Lloyd Jones, para concluir, nos indica 4 regras ou princípios desse texto de Abacuque, que ele chamou de um método correto de se aproximar de Deus. Coisas que nós colhemos desse texto e que vão nos ajudar a nos aproximarmos diante de Deus das coisas que nos inquietam, que nos provocam ansiedade. Primeira coisa é pare e pense. Meus irmãos, nós temos dificuldade com isso. Não é fácil para nós pararmos e pensarmos. Normalmente a gente faz e depois vai pensar no que fez de errado. Normalmente a gente quer agir pensando às vezes ao mesmo tempo ou deixando para pensar depois. Tiago capítulo 1, verso 19 e 20 diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não tem sido fácil obedecer a esta recomendação. Normalmente nós somos apressados em falar. Eu sou assim, você é assim, a maioria das pessoas, quase todo mundo é assim. Nós não costumamos pensar no que vamos falar, pensar no que vamos fazer. Normalmente a gente faz e depois a gente chora o leite derramado. Pensamos depois no que fazemos de errado. Aqui nós aprendemos que esse era o problema de Abacuque. Abacuque, ele não pensou antes bem, ele pensou depois que ele agiu. Você veja que ele passou a pensar mais nas coisas a partir do verso 12. Do verso de 1 a 11, ele falou mais sem pensar, e ele pensou mais antes de falar a partir do verso 12. Isso é fundamental para a nossa aproximação de Deus. Pense, pare e pense antes de se aproximar de Deus com os seus pedidos, com os seus clamores, com as suas angústias. Em segundo lugar, um princípio básico sobre onde nós começamos. Vocês se lembram que no capítulo 1, de 1 a 11, Abacuque primeiro lida com os fatos, para depois ir diante de Deus. E ele faz uma inversão nos versos de 12 em diante. Ele primeiro considera a Deus, para depois considerar os fatos. Esse é um princípio básico sobre onde nós começamos na nossa aproximação com Deus. Se você prestar atenção no salmista, o salmista o tempo todo ele faz esse exercício. Ele primeiro começa louvando a Deus, ele considera considerando quem Deus é, para depois apresentar a Deus toda a sua confiança, todo o seu clamor, todas as suas queixas. Se você observar bem, este princípio é aplicado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, na sua oração modelo, quando ele nos ensina o Pai Nosso. O Pai Nosso começa considerando Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. E aí então depois é que Deus considerado, Ele vai lidar com as necessidades. Isso é muito importante porque normalmente, meus irmãos, nós temos considerado as circunstâncias, os problemas, para depois pensar em considerar Deus. O princípio básico, elementar aqui é: comece pelo lugar certo. Comece contemplando Deus, trazendo à mente quem Deus é. Em terceiro lugar, aplique este princípio ao problema. O que muitas vezes acontece quando nós consideramos Deus em primeiro lugar e depois passamos aos problemas aplicando Deus aos problemas? O que acontece é que, na maioria das vezes, quando nós chegamos aos nossos problemas, a ideia de Deus já suplantou o valor que nós dávamos ao problema. Se nós começarmos
por exemplo, nossas orações, agradecendo tudo que recebemos de Deus, para depois partirmos para aquilo que temos necessidade, haverá um grande constrangimento em nossos corações. Por vezes, aquilo que nós considerávamos uma grande necessidade, passa a ser classificada como uma pequena necessidade. Se não é que por vezes nós venhamos a desistir de tal coisa como uma necessidade. Faça isso. Aplique este princípio ao problema e muitas vezes o risco que nós iremos ter é de ver dissipada a ideia da necessidade. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós corremos o risco de perder a perspectiva de Deus e habitarmos o tempo todo na nossa perspectiva. Aquilo que nós consideramos uma necessidade, Deus não considera uma necessidade. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, porque normalmente o que nós fazemos é desejar para as nossas vidas aquilo que Deus não deseja. Lembram que lá atrás eu falei para vocês que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, mas que os caminhos de Deus são os nossos caminhos. A vontade de Deus para a sua vida acontecerá quando a sua vontade for para Ele. É isso que nós aprendemos do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. É essa oração que nós precisamos aprender a fazer. Foi esse o caminho, o curso de recuperação de Abacuque aqui nesses versículos. Ele descansou na paciência e resolveu esperar por Deus, porque ele entendeu que não era o roteiro dele, não era a vontade dele, mas era o roteiro de Deus, a vontade de Deus que haveria de se estabelecer. E finalmente, se você ainda estiver com dúvida, em dúvida, entregue o problema a Deus em fé. Abacuque, ele não tinha uma resposta que lhe satisfizesse, mas ele decidiu que o certo era esperar em Deus, era confiar em Deus. Leve o problema a Deus e deixe-o. É isso que Abacuque nos ensina aqui a fazer. Que Deus nos abençoe e que, assim como o profeta experimentou um grande caminho de recuperação quanto a viver pela fé em meio à confusão, que nós também possamos aprender do mesmo. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus.